nessa série de mensagens intitulada O que quer que eu faça. E o tema da mensagem de hoje é: tenho ouvidos, mas não ouço. Tenho boca, mas não falo. Marcos capítulo 7, dos versos 31 até o verso de número 37. Diz assim a palavra de Deus: depois de partir da região de Tiro, Jesus foi através de Sidom até o mar da Galileia, passando pela região de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo, que também falava com dificuldade, rogando-lhe que lhe impusesse a mão. Jesus tirou-o do meio da multidão e, em particular, colocou-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe a língua. Então, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse-lhe: Efatá, que quer dizer, abre-te. E seus ouvidos se abriram, a língua se soltou e ele começou a falar perfeitamente. Então, Jesus lhes ordenou que a ninguém contassem aquilo. Mas quanto mais ele proibia, mais eles o divulgavam. E maravilhavam-se grandemente, dizendo: ele faz bem todas as coisas, faz até mesmo os surdos ouvirem e os mudos falarem. Até aqui, abaixe sua cabeça. Senhor, nesse momento, Pai, nós estamos diante da Tua palavra e nós clamamos, Deus, a ação do Teu Santo Espírito no nosso meio. Pai amado, abra nosso coração, Senhor, abra nosso entendimento, para que nós consigamos enxergar as verdades contidas aqui e que ela possa nos ressignificar, Deus. Nós possamos sair daqui, Deus, muito, mas muito melhores do que nós entramos. Obrigado por mais esse privilégio que nós temos em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vimos no domingo passado, num texto anterior a esse daqui, Jesus ele foi questionado pelos religiosos de sua época do porquê seus discípulos comiam sem purificar as mãos antes. Isso porque, para um fariseu, um religioso daquela época, toda vez que eles saíam para as ruas, para o mercado ou para qualquer outro lugar, ao retornar ao templo, eles passavam por um rigoroso ritual de purificação, porque julgavam impuro absolutamente tudo que eles colocassem as mãos ou que colocassem as mãos neles. Então, na verdade, irmãos, o que eles queriam mesmo era encontrar algo que pudesse usar contra Cristo. Por isso que eles fizeram esse questionamento. Porque Jesus ele estava sendo aclamado pelo povo. Eles se abalaram de Jerusalém e foram até os povoados, coisa que eles jamais fariam isso de uma forma normal. E Cristo, sendo aclamado mais e mais a cada dia, óbvio, isso começou a incomodar toda a classe religiosa. Nós vimos que Jesus, ele desmascara a hipocrisia daquela gente, usando o próprio Antigo Testamento, que eles se julgavam o quê? Mestres. Jesus dizendo que eles deturpavam a lei de Deus em benefício próprio, lançando fardos extremamente pesados nas costas do povo. E eles mesmos não cumpriam aquilo que eles determinavam. Jesus vai declarar que não é o que entra pela boca. No caso aqui, a discussão era sobre comer alimentos sem lavar a mão. Não era o que entrava no homem, mas o que saía que o tornava impuro. Porque saía de onde? De dentro do coração do homem. Nós vimos as diversas implicações que esse texto maravilhoso que nós lemos anteriormente nos trouxe. E hoje, irmãos, você pode estar estranhando aí que nós pulamos um texto. De forma estratégica, nós iremos pular esse texto seguinte, que é o seguinte a esse, que eu disse anteriormente. E nós iremos, numa oportunidade muito em breve, ler esse texto, que é dos versos 24 ao 30, que é sobre a mulher cananeia. Então, num dia oportuno, nós iremos ler esse texto, amém? Então, hoje, pulando esses versos que eu citei aqui, que é dos 24 ao 30, chegamos a esse texto, que Jesus, após passar pela região de Tiro,
curar a filha dessa mulher cananeia. Ele agora atravessa toda a região de Sidom, tendo como destino o quê? O mar da Galileia. Mas antes de chegar a seu destino, Jesus e os discípulos passam novamente pela região de Decápolis. Eu digo novamente, pois ele já esteve lá. Lembra, no capítulo 5, a cura do endemoniado gadareno, da legião de demônios? Foi lá em Decápolis. Então ele estava passando por lá novamente. E o nome da região era Decápolis, porque era composta por quê? Por 10 cidades. Decápolis significa 10 cidades em grego. E essa é a mesma região que Jesus foi expulso, após curar aquele endemoniado, de lançar aquela legião de demônios na manada de porcos. Os homens daquela região o rejeitaram, o expulsaram, deram mais valor aos porcos do que à salvação de suas almas. Mas Jesus, apesar de tudo isso, manteve a sua compaixão por aquela gente, passando novamente por lá, dando mais uma chance para aquelas pessoas que viviam naquele lugar. Meus irmãos, e essa compaixão insistente de Jesus, ela também aplica-se a mim e a você, a todos nós. Sabe por quê? Já pensou se Jesus não desse outra chance àquelas pessoas? Já pensou se Jesus não desse outras chances para mim e para você? O que seria de nós? Já pensou se fosse assim, bobeou, dançou, como diria a grande teóloga Maria, como é que foi o nome dela? Maria da Graça. Ela se lançou como teóloga uma época aí. Se fosse bobeou, dançou, nós dançaríamos, irmãos. Será que nós estaríamos aqui hoje? Pensa comigo. Todos nós não nos curvaríamos ao senhorio de Cristo, nem da primeira, nem da segunda vez, ouvindo sobre Ele, e mesmo assim, a sua graça arrebatadora e insistente alcançou a mim e a você, a mim e a sua vida. Isso tudo, o verso de número 31 evidencia para nós. Agora, no verso de número 32, irmãos, essas pessoas, a qual rejeitaram Cristo na primeira vez, agora eles trazem um homem até o Senhor, com uma grave surdez. E esse homem, ele não falava absolutamente nada. Mantenha a sua Bíblia aberta, não feche ela, e lê novamente comigo o verso número 32. E trouxeram-lhe um surdo, que também falava com dificuldade, rogando-lhe que impusesse a mão. Meus irmãos, muito provavelmente, esse homem aqui, ele já nasceu assim. Pois hoje nós sabemos que todo surdo, consequentemente, ele não desenvolve a fala. Pois ele não tem o quê? Condições de ouvir para aprender a se desenvolver. E aqui acontece uma situação muito interessante, pelo seguinte: olha o que Romanos 10:17 diz: portanto, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Ou seja, João Batista pregava, Jesus pregava, os discípulos pregavam, chamavam todos ao arrependimento, as pessoas ouviam as boas novas do reino de Deus, e agora as pessoas estão levando até Jesus um homem que é incapaz de compreender qualquer coisa dita, porque ele é surdo. Como então esse homem será convertido pela pregação do Evangelho? Meus irmãos, pensando pelo lado lógico, se a fé que salva, a fé em Jesus, ela vem por ouvir a mensagem do Evangelho, teoricamente esse homem não teria o quê? Chance nenhuma de salvação. Nenhuma. Esse homem, ele não conhece a Jesus, nunca ouviu falar sobre Cristo. Como diria aí fora, e agora, José, como é que vai ser? Se ele não ouve absolutamente nada. Meus irmãos, eu creio
que isso traz grandes implicações para a minha e para a sua vida. Se a gente parar para pensar, muitas e muitas vezes nós nos encontramos nesse tipo de situação. Nós falamos de Deus, da graça, da misericórdia do Senhor para tantas pessoas. E às vezes parece que estamos falando com um monte de surdo. Pessoas mudas, pessoas cegas. E isso é em tantos lugares. Dentro de casa, em meio à família. Talvez um cônjuge, um filho, um pai, uma mãe. E olha o que Paulo disse lá em 2 Coríntios capítulo 4, de 3 a 4. Preste atenção. Se o nosso evangelho está encoberto, é para que o que estão perecendo, que está encoberto, entre os quais o Deus desse século cegou a mente dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Parece que nós falamos, e somos ignorados, à medida que a gente fala. Mas esse texto aqui nos ensina algo muito importante, muito valioso. Ao invés de nós agirmos com racionalismo, tentando fazer com que as pessoas entendam, a qualquer custo, quem é o Senhor, nós simplesmente não fazemos como aquelas pessoas fizeram com esse homem. O que elas fizeram? Elas apenas levaram até a Jesus. Meus irmãos, isso cabe a mim e a você. E isso é independente de qualquer realidade que eu e você esteja passando. Isso cabe a mim e a você. Cabe a nós conduzir as pessoas até o Senhor. Eu falo, você fala, achando que as pessoas, que as nossas palavras, aliás, vai conduzir essas pessoas à compreensão do Evangelho. Mas elas não compreendem. Pelo contrário, ainda rotula eu e você como o quê? Como um crente chato. Sabe aquele crente que pesa? Aquele crente que muitas vezes é chamado de inconveniente. Porque a gente não sabe muito bem o limite da coisa toda. Porque eu quero que você entenda. Você não está entendendo. Sim, ele não está entendendo mesmo. Quero que você entenda, esposa. Quero que você entenda, marido. Filho. Amigo. Entendam, pelo amor de Deus. Irmãos, não é essa a nossa função. Não é esse o nosso cargo. Não é esse o nosso ofício. Fazer com que eles ouçam, não é esse. Fazer com que creiam. Abrir os olhos e ouvidos deles, não. Nós não temos capacidade de transformar o coração de ninguém. O que cabe a mim e a você é fazer o que esses homens estão fazendo. Assim como aqueles outros homens fizeram com o paralítico de Cafarnaum, lembram? Nós já pregamos aqui. Eles enfrentaram a multidão, desceram ele pelo teto, eles empenharam sua energia, toda a sua fé, apenas para quê? Para levá-lo até Jesus. E como que eu e você conduzimos uma pessoa até Jesus? Não é ir lá e pegando ele pelo cabelo e arrastando até a igreja, não é assim. Primeira coisa, ele tem que ver Jesus na sua vida, na minha vida. Porque se eu vou falar daquele que me redimiu dos meus pecados, que é a pessoa mais importante da minha vida, eu tenho que refletir ele. Essa é a primeira coisa. Se isso não for visto, irmãos, a porta se fechou. A porta se fechou. Essa é a minha sua função como igreja. Com todos aqueles que, apesar de possuírem olhos e ouvidos, não enxergam e nem vai escutar o que nós dissermos. Apesar de eles não possuírem nenhum impedimento para compreender o Evangelho, os olhos e ouvidos da alma
É o que Deus diz. Foram bloqueados por quem? Pelo Deus desse século. Por que você acha que é muito mais fácil correr para o mundo do que correr para o reino? É isso. É o domínio das trevas. Nós não temos poder algum sobre isso, é Cristo que tem. Por isso que nós recorremos a Ele e trazemos as pessoas a Ele. Tem pessoas que dizem assim: meu Deus, esse daí é só um milagre mesmo. E aqui modestamente eu me incluo nessa categoria aqui, vamos dizer assim. Sabe, categoria de incrédulo, que é só um milagre de Deus. Sim, só um milagre de Deus mesmo. Outros falam assim: fulano, não, duvido. Ele, jamais, conheço ele. Não. Ciclano lá, esquece, mas nem pensar. Meus irmãos, se for um milagre mesmo, maravilha, porque se tem uma especialidade que Jesus tem, que é espantosa, é fazer milagres. Leia o Evangelho. Jesus é a pessoa mais certa para isso. Pense comigo e com você, em mim e em você. Nós somos um milagre. Eu sou um milagre. Você é um milagre. Meus irmãos, eu ouvi a mensagem da cruz, sabe por quanto tempo? 40 anos. E tentaram me empurrar garganta abaixo verdades que para mim era o quê? Loucura apenas. Loucura. Olha o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 17, 18. Presta atenção. Porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não por sabedoria de palavras, para não esvaziar o significado da cruz de Cristo, pois a palavra da cruz é insensatez para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Meus irmãos, a nossa sabedoria, a nossa perspicácia, ela não pode esvaziar o significado da cruz. Nós não podemos arrastar a pessoa pelo cabelo, nós não podemos abrir a garganta dela e enfiar evangelho goela abaixo. Meus irmãos, pois quem perece longe do Senhor, além dele não se dar conta, sabe o que ele vai achar? Que eu e você, com toda a nossa sabedoria, nós é que não passamos do que de insensatos. Somos nós, não são eles. Igreja, sabe onde que nós falhamos? Quando nós não levamos uma pessoa até Jesus, mas quando nós levamos uma pessoa até uma religião. A nossa falha está aí. É aí que nós pecamos. Abra a sua internet e veja lá quantos e quantos crentes se metendo em confusão, em briga, em discussão, que não leva a nada. Nós falamos disso hoje cedo na escola bíblica. Engana-se quem acha que levar uma pessoa até um conjunto de regras morais, de comportamento, vai mudar alguma coisa nele. Sabe, se agora parou tudo, você não serve de Cristo, você tem que agir assim, você tem que agir assado. Olha, Deus vai pesar a mão, hein? Olha, não é isso, irmão. Não é isso. Não é isso. Mudança de comportamento de dentro para fora, nenhuma religião é capaz de fazer. Somente Cristo, através da ação do seu Santo Espírito, pode regenerar uma pessoa, fazer nascer de novo. Não é a igreja A, a igreja B, a C, não é igreja alguma. Não é o que eu digo. Não é o que você diz. É o que Cristo diz. É Cristo que salva a todos. E isso a mim e a você incluso nesse pacote, amém? A igreja, a comunidade de fé, ela tem o seu valor, ela tem a sua importância, porque talvez a pessoa pode se achegar até aqui e ouvir a palavra de Deus e ter um encontro genuíno com o Senhor. E sim, irmãos, isso é válido. Mas somente Jesus Cristo é a resposta.
Não adianta trazer por um monte de tipo de pressuposto, arrastar a pessoa pelo cabelo. Ela não vai acontecer nada na vida dela, se não for Cristo. Nada. Somente Cristo é a resposta para mim e para você e para todo aquele que o busca. E mesmo com toda e qualquer possibilidade, esses homens aqui do texto levam aquele surdo e mudo até Jesus. Por que será? Irmãos, eu de forma bem particular creio que aqueles homens sim sabiam quem era Jesus. Eles não andavam com Cristo, mas com certeza eles já tinham ouvido falar dele. Eles sabem quem Jesus era e o que Jesus já havia feito e o que Jesus poderia fazer. Quando Jesus deixou aquela região deles, a região de Decápolis, pela primeira vez, Jesus deixou um missionário lá, lembra? Quem era esse missionário? O endemoniado gadareno, a qual ele libertou dos demônios, mandando aos porcos. Aquele homem liberto por Jesus, qual que era o desejo do coração dele? Queria acompanhar Cristo e os discípulos. Mas o que Jesus falou para ele? Vocês lembram? Marcos capítulo 18 a 20, presta atenção. Quando Jesus entrou no barco, o homem que fora endemoniado pediu-lhe que lhe permitisse acompanhá-lo. Jesus, porém, não lhe deu permissão, mas disse: vai para casa, para a tua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti. Ele se retirou e começou a divulgar em Decápolis tudo quanto Jesus havia feito, e todos se admiravam. Sabe aquela consciência de onde Jesus nos tirou? Então, esse homem aqui tinha. Ele espalhou a maravilha que Deus fez com ele por toda aquela região. Por isso eu creio que aqueles homens que trouxeram o surdo e o mudo, eles sabiam sobre Jesus. Sabe por quê? Hoje em dia está muito mais complicado do que há décadas atrás. Meus irmãos, eu e você hoje, para qualquer lado que você aponta, eu e você precisamos pensar 10 vezes mais antes de falar alguma coisa para alguém. É ou não é? Hoje vivemos numa época onde domina o famoso politicamente correto. Lembra quando eu e você era criança? As brincadeiras que nós tínhamos? As piadas, um bagunçando com o outro? Claro, obviamente, dentro dos limites do respeito. Mas nós sabíamos onde a brincadeira deixava de ser brincadeira e se tornava ofensa. Todo mundo sabia disso. Hoje em dia, tudo é ofensa. Tudo. Irmãos, eu era chamado de, vamos lá, de galego, de alemão, de tudo quanto é nome branquelo que você pode imaginar. Os meus amigos orientais, entrou na escola, é japa, não tem conversa. Os negros, era negão, era neguinho. E a gente se divertia e se respeitava e não tinha problema nenhum. Vai você hoje aí fora e abre a tua boca desse jeito, que você vai ver o que vai acontecer. No mínimo, uma denúncia de racismo. No mínimo. E nós, de fato, nós não ousamos mais brincar com as pessoas. Sabe por quê? Porque hoje não é politicamente o quê? Correto. Isso limitou a gente. Aí gera uma pergunta. Será que a nossa caminhada cristã, esse tipo de comportamento nos influencia a sermos politicamente corretos quando temos que falar de Jesus para pessoas? Como a gente tem que falar do Senhor para as pessoas, será que esse câncer chamado politicamente correto influencia eu e você? Será que a sua preocupação está mais ligada ao medo daquela pessoa não ser salva? Ou do que ela vai achar do que queremos dizer para ela? Será que quando o assunto é reino dos céus, nós estamos sendo o quê? Politicamente corretos? Para não ofender o outro? Por receio, talvez, de não ser ofendido?
Irmãos, presta atenção. Você quer ouvir algo politicamente correto? Romanos 1,16. Preste atenção, igreja. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o gentil. Pensa comigo, imagina se o apóstolo Paulo chegando numa cidade, olhando, será que eu falo aqui? Será que eu prego aqui ou não? Como será que reagirão com as minhas palavras? Será que irão se ofender? Será que irão me ofender? Meus irmãos, Paulo chegava e dizia a todos as boas novas do reino. Que só Jesus tem poder para tirar o homem da sua angústia. Só Jesus tem poder para libertar o homem dos seus piores problemas. Porque eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação daqueles que entre vocês crerem em Jesus. É o que Paulo falava. E isso aqui ele fazia sem piscar, sem vacilar, sem temer. Mas com o quê? Com sabedoria, com inteligência e totalmente esvaziado de si mesmo, firmado apenas em Cristo Jesus. Irmãos, não sou eu nem você, não são as nossas palavras, é Cristo, é só Cristo. Esses homens conhecem Jesus e sabem do que Ele é capaz. Por isso eles rogam que Jesus impusesse as mãos sobre aquele surdo e mudo. E aqui eu gostaria de chamar a sua atenção para um detalhe muito importante. Esses homens estão implorando para Jesus impor as mãos sobre aquele homem. Talvez por acreditar que esse era o método que Jesus usava para realizar as curas e milagres. Mas o fato é que eles não visaram benefício algum para eles mesmos. Eles foram movidos apenas por quê? Pelo outro. Pelo outro. E aqui me gera uma outra pergunta, igreja. Quando foi a última vez que a dor do outro levou eu e você a agir? Você lembra? Qual a última vez que a dor do outro doeu em você ao ponto de levar eu e você a tomar uma atitude para beneficiar ele? Meus irmãos, eu e minha família, algum tempo atrás, na outra igreja, nós pudemos experimentar a boa mão de Deus agindo através da própria igreja. Nós, voltando uma noite, atropelamos um animal selvagem, um porco desses do mato, imenso, que destruiu o nosso carro. Graças a Deus não machucou ninguém. Irmãos da igreja que estavam vindo atrás ajudaram no socorro. E apesar da nossa dor de não ter nada físico, mais espiritual, por quê? Porque isso abate a gente. Porque a gente estamos falando, e ninguém ouvindo, e ninguém ouvindo, e ninguém ouvindo. E na volta a gente vem e ainda acontece uma tragédia dessa. Abala sim espiritualmente. Mas a igreja, como Deus é maravilhoso. Deus levantou a igreja para nos encorajar. E apesar da nossa insistência com os irmãos, de não haver necessidade de algum tipo de ajuda, principalmente financeira, nós podemos notar, irmãos, que a nossa dor, a nossa necessidade, por menor que fosse, incomodou aqueles irmãos. E incomodou eles ao ponto de eles agirem. E eu insistindo. Não, irmãos, fazendo igual o Paulo fez com a arrecadação do valor lá para os irmãos da Judeia. Não, irmãos, fiquem em paz, que vocês estão precisando mais do que eles. Os irmãos falaram, pô, Paulo, você quer te roubar a nossa brisa, irmão? Pelo amor de Deus, nós estamos aqui fazendo para a glória de Deus, você quer impedir eu e você? Não.
pois eu havia pregado isso alguns cultos atrás, e eu mesmo não lembrava, mas a igreja me lembrou. Cristo me lembrou através da igreja. E a igreja se levantou, e apesar da nossa insistência em dizer que não era necessário, mas eles viram a nossa dor, e não foi a nossa dor física, nem material, foi a nossa dor espiritual. Irmãos, Deus sabe como encorajar eu e você. Deus sabe. Nós podemos notar que a dor nossa incomodou aqueles irmãos. Aqui mesmo nessa igreja, recentemente tivemos um caso assim. Um irmão nosso, precisando de ajuda. Rapidamente, nós nos reunimos, os homens, e num instante levantamos muito mais do que era a necessidade desse irmão. Por quê? Porque a dor do outro, irmãos, ela tem que incomodar eu e você, ao ponto de levar eu e você a agir. Porque se isso não acontecer, irmãos, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Nós não falamos pelo valor da ajuda em si, mas pela motivação, a qual levaram esses homens, e eu e você, a agir, que é a mesma compaixão que eles tiveram com aquele surdo e mudo. Igreja, nós precisamos entender uma coisa que é muito importante para a nossa vida cristã. Preste atenção que isso é muito importante. Compaixão sem ação, sabe o que é? É pena. Apenas isso. Compaixão sem você se mover, não passa de pena. E não há nada pior na vida de um salvo em Cristo Jesus que sentir apenas pena do outro, sem ao menos cogitar a possibilidade de poder ajudá-lo, seja de que forma for. Com uma única motivação no coração, sabe qual? A dor dele. A dor dele. Meus irmãos, nós só podemos ir ao encontro à dor do próximo se a dor dele também nos fizer sofrer. Caso contrário, isso não passará, sabe do quê? De assistencialismo. Isso aí não precisa ser crente para fazer, não. Abre o seu celular, sua rede social, você vai ver um monte de gente, e usando o nome de Deus ainda para isso. Os ímpios, eles fazem, diga-se de passagem, às vezes muito mais do que eu e você como crente. Obviamente que por outro tipo de motivação. Autopropaganda, talvez um alívio da consciência dele, ou pessoas que confete em cima mesmo, para dizer, como ele é piedoso, como ele é bonzinho. Mas eles fazem, eles agem, e muitas vezes eu e você não agimos. Precisamos mudar isso, irmãos. Leia comigo o verso 33. Jesus tirou do meio da multidão, e em particular colocou-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe a língua. Meus irmãos, isso aqui para nós pode soar, digamos, no mínimo estranho, para não dizer outra coisa. Mas em se tratando de Jesus, de fato, eu não me canso de ser surpreendido. É impressionante Cristo Jesus. Veja bem, a Bíblia nos diz que Jesus primeiro tira aquele homem do meio de toda aquela multidão, de forma o quê? Particular, com proximidade. E quando uma pessoa possui alguma deficiência em algum sentido do corpo, meus irmãos, o próprio corpo tornará os outros sentidos o quê? Muito mais aguçados, muito mais sensíveis. E Jesus tirando aquele homem do meio da multidão, era como se dissesse, agora é só eu e você, calma, agora é eu e você apenas. Jesus, ele não quer ser distraído, e também não quer que esses homens se distraiam. Sabe, olho ali, olho no olho. E sabe por que disso? Louvado seja Deus. Jesus, ele quer se revelar a esse homem, irmãos. Jesus, ele queria se revelar a esse homem. Aí você pode se perguntar, mas se revelar como? O homem não ouve nada,
Irmãos, Jesus ele não quer dar um espetáculo aqui. Jesus vai curar esse homem sem plateia, sem alarde, sem publicidade alguma. Sabe por quê? Jesus, ele se preocupa com indivíduos. Indivíduos. Meus irmãos, a nossa igreja, algum dia ela pode ficar até abarrotada de gente, lotada de gente. Mas Jesus ele vai falar, sabe com quem? É comigo e com você. Deus vai falar através da sua palavra, ao meu e ao seu coração, de forma íntima, individual, a quem Ele escolheu. Muitas vezes eu e você, como igreja, anseiamos, e até podemos algum dia estar abarrotado de pessoas aqui, e não passar de uma pessoa cheia de uma igreja cheia de gente. O que não significa que ali seja uma igreja com gente cheia de Deus. Deus se preocupa na pessoa de Jesus com indivíduos. Jesus, diferentemente de mim e de você, percebe que há uma maneira de se comunicar com aquele homem. Ele não ouve, ele não fala. Então o que? Ele é incomunicável? Ele é inacessível? Isso não é verdade. Meus irmãos, imagina comigo os sentimentos desse homem. Imagina tudo o que ele gostaria de falar. As angústias, as dúvidas de uma pessoa que ele nunca pôde questionar absolutamente nada. Jesus sabia que não há o que ser dito, não há o que ser ouvido, mas há o que ser sentido. Ele não ouve, ele não fala, mas ele possui tato. Ele possui tato. E o que Jesus faz? Jesus vai e toca nele. Justamente nas áreas onde há um problema de fato. Agora responde para mim, irmão. Não é isso que Jesus faz comigo e com você? Cristo não toca em mim e você justamente onde a coisa de fato é séria. Meus irmãos, não há audição, não há voz, mas há tato e há o quê? Paladar. Jesus, ele é impressionante, irmãos. Esse é o Adonai, o nosso Senhor. Lê comigo os versos 34 e 35. Então, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse-lhe: Efatá, que quer dizer, abre-te. E os seus ouvidos se abriram, e a língua se soltou, e ele começou a falar perfeitamente. Meus irmãos, esse homem não ouve, esse homem não fala, mas esse homem enxerga. Então o que Jesus faz? Ele olha para o mais alto dos céus. Sabe o que Jesus está mostrando a esse homem aqui e a mim e a você essa noite? Após tocar nos seus ouvidos, após tocar na sua língua, Jesus diz: receba esse toque, pois ele vem, é do alto. É como se dissesse a esse homem a solução do seu problema. É como se dissesse a mim e a você como igreja: a solução dos nossos problemas tem que vir do alto. Jesus suspira. E aqui eu acredito que seria uma mistura de sentimentos. Jesus sente a dor daquele homem. Jesus suspira por agora sentir a agonia de uma vida inteira daquele homem. Mas esse suspiro também é um suspiro de alguém que se sente o quê? Aliviado. Quando o maior problema da sua vida, ele acaba de ser solucionado.
Meus irmãos, eu tenho uma teoria. Por que será que Jesus, quando pediu para João Batista batizá-lo no Jordão, nos ordenando assim, obviamente, a sermos batizados em seu nome, por imersão, nós cremos, e não por aspersão? Pensa comigo, Cristo alcança a minha e a sua vida, converte eu e você, e nós passamos a nos submeter à vontade de Deus. E agora, como forma de anúncio público, eu e você vamos comunicar a todos essa graça de Deus na nossa vida através do quê? Do batismo. O nosso corpo, a nossa cabeça são o quê? Submersos. Qual que é a nossa reação quando nós voltamos da superfície? Não é isso? Não é isso? Uma nova criatura se levanta, com o seu pior problema já solucionado em Cristo. Aí você faz assim, que alívio, que alívio. E agora Jesus suspira aliviado, pois a dor do outro já está prestes a acabar. E assim como ele fez lá em Gênesis, como Deus Criador, pelo poder da sua palavra, Jesus diz, Efatá, abra-te. E veja o que acontece no verso 35, leia comigo. E seus ouvidos se abriram, a língua se soltou, e ele começou a falar perfeitamente. Meus irmãos, Jesus, sendo o próprio Deus, pelo poder da sua palavra, criou tudo o que há. E pelo poder da sua palavra faz com que aquele homem agora ouça e fale perfeitamente. O milagre que Jesus realiza aqui não está simplesmente em devolver a audição e a fala para aquele homem. Mas o poder de Deus, ele é tanto que o homem aprende a falar de forma perfeita. Nós sabemos, irmão, que quem não ouve desde o nascimento é incapaz de aprender a falar. Aquele homem era mudo. Não era só surdo, ele também era mudo por causa da surdez. Sabe como que João inicia o seu evangelho? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Já no verso 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo vivo, a palavra viva de vida. Além de abrir os ouvidos, destravar a língua, também devolve a palavra para aquele homem. E agora Jesus, ele vai dar uma ordem a esse homem, que pode até parecer uma brincadeira. Vamos entender isso aqui, leia comigo o verso 36, acompanha comigo. Então Jesus lhes ordenou que a ninguém contasse aquilo, mas quanto mais ele proibia, mais eles o divulgavam. Irmãos, tem que se colocar na pele desse homem aqui. Ele não ouvia, ele não falava, agora ele ouve, agora ele fala. E qual a primeira coisa que ele ouviu de Jesus? Fica quieto. Não fala isso para ninguém. Cristo é maravilhoso, gente. Cristo é maravilhoso. Sabe? Bico calado. Você fez isso a vida inteira. Não vai ser difícil ficar quieto. Bico calado. Eu fico imaginando a aflição desse homem, no bom sentido da palavra, óbvio. Imagina a aflição dele, ouvindo Cristo falar isso para ele, ele louco para gritar pelo mundo. E qual que foi o intuito de Jesus em pedir para aquele homem, e para tantos outros os quais ele curou, até aquele momento do seu ministério? O intuito de Jesus em dizer para ele não contar o que houve, era para que o povo não entendesse a mensagem do Evangelho de forma incompleta. Jesus fazia milagres? Sim, pois ele é Deus. Jesus veio ao mundo para fazer milagres? Não. Não.
a mensagem do Evangelho por completo, os milagres fazem parte pela natureza de Cristo, mas não pelo propósito dele. Cristo precisava passar pelo martírio, pela cruz, pela morte, pela ressurreição. Só então disse aos apóstolos: agora sim, vão e preguem essa mensagem a todo o povo, língua e nação. Irmãos, Jesus não queria que a mensagem do Evangelho fosse compreendida como Jesus, o fazedor de milagres. Não. Tem cultos aí que é só isso. Mas a base do ministério de Jesus era ensinar sobre as coisas do reino e fazer com que as pessoas ouvissem a mensagem, arrependessem dos seus pecados e se voltassem a Deus. Não por méritos próprios, mas porque o que Ele havia feito na cruz, e de forma imerecida, a mim e a você. Mas como bons seres humanos, que nós somos fracos nas nossas percepções, não foi o que esse homem fez, tanto naquela ocasião, quanto nos dias de hoje. Hoje nós vemos tantos lugares por aí, que se dizem cristãos evangélicos, que ao invés de pregar a cruz de Cristo, é só milagre, é só bênção, é só milagre, é só sobrenatural de Deus. Infelizmente aconteceu com essa gente o que Jesus temia que acontecesse com aquela. Lê comigo o verso 37. E maravilharam-se grandemente, dizendo: Ele faz bem todas as coisas, faz até mesmo os surdos ouvirem e os mudos falarem. Meus irmãos, para a gente caminhar para o fim, eu gostaria de chamar a atenção para essas duas situações que eu vou citar aqui. Primeiro, Jesus, ele manda o que? O povo da sua época se calar, e o povo não se calou. Segundo, agora Jesus manda a gente fazer o que? Falar. E a pergunta que fica é: será que nós estamos falando? Será que nós estamos falando, irmão? Será que como servos do Senhor estamos fazendo a sua vontade, nos esforçando a ajudar pessoas a ter esse encontro com Jesus? Ah, pastor, eu estou sim. Eu faço. Eu não deixo uma oportunidade sequer de falar das verdades de Jesus para as pessoas. Amém, irmão? Amém, irmã? Então deixa eu fazer uma outra pergunta. Se de fato nós estamos falando de Jesus para as pessoas, como será que nós estamos falando? Será que o nosso Cristo, o nosso Jesus, aquele a qual nos salvou do nosso pior problema, ou seja, nós mesmos, será que esse Jesus é o Jesus que é? Ou o Jesus que faz? E aí, irmão? Quem que é o Jesus para mim e para você? É o que é ou o que faz? Será que quando nós falamos de Cristo às pessoas, nós lembramos apenas o que? Os benefícios, os livramentos que o Senhor nos deu até hoje? Porque pregar o Evangelho assim é a coisa mais gostosa que tem, né? A gente senta com a pessoa: nossa, Deus é maravilhoso. Aí você descarrega tudo o que Deus fez na minha e na sua vida, com a intenção do quê? Olha como esse Deus é bom, está vendo que você está perdendo? Tá, irmãos, mas e se Deus não fizer? E aí? E aí? E se Deus não fizer, será que nós falaremos da mesma maneira? Meus irmãos, nós somos tendenciosos a falar de Jesus somente o que agrada a mim e a você. Nós pegamos um Jesus à la carte, sabe? Do jeitinho que nós... Aquilo que promove Deus como o nosso fazedor, talvez, de milagre particular. Sim, ok, Ele faz mesmo, porque Ele é Deus. E Ele faz muito mais do que eu e você pede, muito mais do que eu e você sequer merece. Só que se Ele não fizer, como é que vai ser, irmão?
Se a nossa história com Cristo for apenas o que? Luta, deserto, batalha. Como vai ser, irmão? Como que seria o meu e o seu discurso? Meus irmãos, a graça de Deus, ela passa por bênçãos, sim, na minha e na sua vida. Mas isso não é o principal. Sabe aquela célebre, tem uma célebre frase que crente gosta de dizer por aí. O melhor de Deus, ele está por vir. Tipo assim, a vida não está grande coisa, irmão. Nós sabemos, mas tenha fé que tudo vai melhorar. Vai ser só chuva de bênção na sua vida. Tolo quem diz isso. Mais tolo ainda quem crê nisso. O melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio. E eu e você colocamos ele numa cruz pendurado. Por conta do meu e do seu pecado. E isso foi por amor a nós. E isso apesar de nós. Sem merecimento algum de mim e de você. Sem merecimento algum. Foi para isso que Jesus veio. Redimir através da cruz os pecados de todo aquele que nele crê. Esse sim será salvo. Com a vida sendo um mar de rosas, uma maravilha, ou não. Sabe por quê? Porque a graça de Cristo, ela tem que nos bastar. A graça de Jesus, ela nos é suficiente. Olha para um servo humilde. Olha para ele. Que vive envolto em lutas, em batalhas. E tenta compreender a alegria dele em servir a Deus. Já fizeram isso? Eu já fiz isso. É só luta na vida dessa pessoa. É só deserto, é só batalha. E ele vem à igreja com uma alegria. Você fala, onde ele encontra essa alegria? Ele sabe onde está. É Cristo. Tenta compreender agora o abastado, aquele que dinheiro não é problema para ele. Possui tudo do bom e do melhor. Mas quantos aí, irmãos, vivem em profunda o quê? Tristeza, apatia espiritual. Sabe o que é isso? Falta de Cristo na vida dele. É Cristo, irmão. É Cristo, irmão. Desesperadamente é Cristo. Amém, igreja? É Cristo. E nós precisamos não só falar, mas levar as pessoas até Ele. As pessoas precisam ouvir desse amor, mas também ver esse amor em nós. Mas também ter a consciência da justiça que virá. E agora sim, para a gente encerrar. Quando eu falo que eu estou caminhando para o fim, vocês acreditam, né? Irmão, nunca acredito num pastor que fala, agora estou caminhando para o fim, que nunca é o fim. Meus irmãos, eu gostaria de usar uma ilustração que eu achei maravilhosa, maravilhosa, que reflete bem o que nós estamos falando. É mais ou menos assim, acompanhe comigo. Os passageiros na sala de embarque de um aeroporto, imagina lá. Eles esperam a saída do seu voo. Aí quando chega o copiloto, impecavelmente fardado, com aqueles óculos Ray-Ban escuro, né? E uma bengala branca na mão, que auxilia ele para caminhar. E a aeromoça junto esclarece, fique em paz, apesar dele ser cego, ele é o melhor copiloto de toda a companhia. E a pessoa olhando, dali a pouco chega o piloto, com a mesma farda impecável, com aquele Ray-Ban quase que intransponível nos olhos. E também com uma outra bengalinha na mão. Auxiliado pela aeromoça. Que afirma para o povo, fiquem em paz. Ele também é cego, mas ele é o melhor piloto de toda a empresa. Fiquem tranquilos. E todo mundo desconfiado, mas mesmo assim entra no avião.
Aí o avião começa a taxiar pelo aeroporto, chega na cabeceira da pista, aí ele começa a acelerar, e começa a corrida, aquela corrida desesperada para decolagem. O avião acelera, e cada vez mais aumenta a velocidade, e a pista vai passando, e os passageiros já aterrorizados. O avião continua em alta velocidade, nada dele decolar. O fim da pista se aproxima, os passageiros já histéricos começam a gritar em pânico, desesperado. E nesse momento, milagrosamente, o avião decola. E o piloto diz ao copiloto: rapaz, no dia que os passageiros não gritar, nós estamos perdidos. Que bobagem. Meus irmãos, é isso. As pessoas, elas estão perdidas num voo direto para o inferno. E nós temos que gritar desesperadamente para que ele se volte ao comandante supremo da minha e da sua vida, que é Cristo Jesus, amém? Nós vamos gritar, nós vamos falar, muitos não irão ouvir, mas eles enxergam e precisarão ver isso na minha e na sua vida, amém? Que Deus nos dê a sua graça e que nós possamos evidenciar todo esse amor e essa graça que foi derramada na minha e na sua vida, na vida também do outro. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor,